Quero dizer que esta semana tivemos aqui, nesta casa, uma jornada de oportunidades e de oportunos debates sobre a difícil realidade do chamado Pacto Federativo em nosso país, como vimos durante a votação na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, do projeto de resolução de número 1, que altera as alíquotas interestaduais do chamado Imposto de Circulação de Mercadorias, o ICMS. Mais uma vez, se evidenciaram os legítimos interesses entre o Brasil mais rico, formado pelas regiões do Sul e do Sudeste, e o Brasil mais pobre, representado pelo Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Conflitos que clamam por solução corajosa, em busca de um desenvolvimento mais equilibrado e mais solidário entre todos os brasileiros. Desde o primeiro momento, procuramos, se não fazer avançar, ao menos manter as condições que permitam aos governos dos estados menos desenvolvidos desse país formularem as suas próprias políticas compensatórias para fazer o seu desenvolvimento. Considerei, assim, um progresso a aprovação na CAI das emendas de vários senadores do Nordeste, e especialmente duas emendas, uma da minha autoria e a outra do senador José Agripino, que tirou daquele texto original o perverso equilíbrio, chamado equilíbrio, entre os estados ricos e os estados pobres brasileiros, apenas no papel. E fizemos essas emendas que consideramos um avanço quando elas foram incorporadas. A emenda que trata do desequilíbrio existente hoje entre os estados brasileiros, que permitiu que não mais, quando mandássemos a mercadoria para os estados ricos e quando voltássemos comprando mercadoria dos estados ricos, o valor fosse o mesmo cobrado de ICMS na questão do crédito. E conseguimos aprovar na questão da indústria, na questão da agricultura e agora também na questão do comércio, alíquotas diferenciadas entre 4% e 7%. A minha esperança, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é que em plenário, aqui nessa casa, nesse plenário do Senado, continuemos respeitando o princípio segundo o qual a verdadeira justiça consiste em prestar atenção ao imperativo de compensar pelas fracas condições de competitividade, infraestrutura e mercado o outro Brasil, o Brasil pobre. Creio, porém, não estar sozinho em minha avaliação de que cabe reconhecer que a solução até agora encontrada não simplifica o atual labirinto tributário. No meu entendimento, pelo contrário, parece torná-lo ainda mais complexo. Complexo e, acrescento, dispendioso para as empresas e custoso para as autoridades arrecadadoras, como já assinalaram os secretários estaduais de Fazenda de ambos os nossos Brasis, o Brasil rico e o Brasil pobre. Emaranhado, senhora presidente, que preocupa com razão a equipe econômica e a própria presidente Dilma. Sou testemunha que tanto o Ministério da Fazenda quanto o Palácio do Planalto estão entre os que buscam uma solução negociada e a mais republicana possível. Isso que ficou conhecido por alguns, batizado de guerra fiscal, que eu não entendo assim, decorre, repito, de uma situação desesperada dos governos dos estados com pouquíssimas condições de competição, atraírem investimentos produtivos, multiplicadores de empregos nessas regiões mais pobres. Governos estaduais que precisam apelar para o gerenciamento seletivo de alíquotas para criar condições mínimas de competitividade. Na minha posição de representante do povo do Estado do Ceará, hoje barbaramente castigado por aquela, senhora presidente, que já é considerada a pior estiagem do último meio século, eu pergunto,
Como em sã consciência ficar contra isso? Sabemos que a alta dos preços dos gêneros de primeira necessidade é o pior e o mais cruel inimigo do pobre e uma das mais terríveis ameaças à riqueza das nações. Confio na presidente Dilma, confio na sua equipe, quando ela afirma que jamais transigirá com a volta da inflação neste país. Mesmo assim, conjunturalmente, vemos que seus efeitos já estão sendo sentidos em todo o Brasil e, particularmente, no Nordeste por causa da seca. No caso dos alimentos, por exemplo, em função da seca, um item que é fundamental no prato do sertanejo, o feijão ou a farinha de mandioca, acumula alta de mais de 150%. Afinal, o gado leiteiro morreu de fome, morreu de sede, ou melhor, na melhor das hipóteses, foi transferido para pastagens a milhares de quilômetros do sertão nordestino. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, como é que um sertanejo que perdeu sua roça, viu morrer seu gado, já concluo, senhor presidente, e está na iminência de ver sua terra leiloada pelo Banco do Nordeste em razão da sua total impossibilidade de honrar os financiamentos, pequenos financiamentos, que vai de 1 a 35 mil reais originalmente, como é que ele vai honrar se ele não tem hoje o que comer, não tem como viver se não for tirar o sustento da sua própria terra seca e, repito, vivendo nos últimos 50 anos o maior sofrimento por falta de água e de chuva naquela região. Também pergunto, senhora presidente, diante desse contexto de dificuldade, será que vale mesmo a pena insistir em votar a toque de caixa essas alterações do ICMS? Que, como já vimos, complica a arrecadação, onera o empresariado e não beneficia consumidores nesse país. Defendo e conclamo aos senhores e senhoras senadores a dar mais um tempo para a reflexão em busca de soluções mais consensuais, mais estruturantes, mais eficazes e duradouras. Proponho também, senhora presidente, para concluir, que neste tempo, em vez de formarmos um fundo de desenvolvimento chamado Fundo Regional, para compensar essas chamadas perdas, em torno de 8 bilhões, a União faça diferente. Destine pouco mais de 2 bilhões de reais. Com pouco mais de 2 bilhões de reais, nós faremos a anistia dos micros e dos pequenos produtores do Nordeste brasileiro, que, repito, não têm como pagar as suas dívidas com o Banco do Nordeste, porque nada produzem mais. Não produz milho, não produz feijão, o queijo que fazia a vaca morreu, e não tem sequer comida para botar na mesa dos seus filhos. Então, é muito mais lógico que, ao invés de botarmos 8 bilhões de reais nessa chamada compensação, que eu não vejo nenhum Estado brasileiro feliz com essa questão da igualdade do ICMS. Nenhum Estado, nem os Estados ricos, que estavam aplaudindo, agora não aplaudem mais e estão questionando também essa questão da igualdade do ICMS. Portanto, é preferível gastar 2 bilhões de reais e salvar várias famílias de brasileiros sofridos, famintos até, do que colocar 8 bilhões para não satisfazer, pelo que vejo, a nenhum Estado brasileiro no dia de hoje. Portanto, essa, senhora presidente, esse é o meu apelo. E defendo mais, que devemos buscar soluções estruturantes. A seca é um fenômeno que nós não temos como evitar. Nós não temos como combater a seca, mas nós temos como criar estruturas para a convivência com a seca. Os países da Europa ficam 6 meses debaixo do gelo e são países ricos. Nós ficamos aqui com um período de seca e não aprendemos ainda a conviver com isso. E a proposta que aparece é que, para a solução dos problemas, se transfira o DENOX do estado do Ceará e do Nordeste brasileiro para a burocracia de Brasília. Senhora presidente, eu agradeço a Vossa Excelência pela paciência e quero dizer que, para as cobranças que estão sendo feitas pelo Banco do Nordeste, que essa semana publica o seu balanço e apresenta um lucro de 508 milhões de reais, 62% maior do que o lucro do ano passado. Que reverta esse lucro que foi gerado no Nordeste brasileiro para salvar as famílias de vários agricultores famintos daquela região, fazendo perdão
das suas pequenas dívidas impossíveis de serem pagas. Muito obrigado, senhora presidente.